Olá, olá pessoal, tudo bem? Eduardo Missel está voltando de Portugal, mas como já faz 24 horas desde Rams e Chiefs, para mim o melhor jogo da história da temporada regular da NFL e para muitos analistas americanos também, a gente não podia deixar de ter um podcast falando só sobre esse jogo, falando sobre principalmente o legado desse jogo. Amanhã, quarta-feira, eu vou gravar com o Dudu um podcast de recap dessa última semana. Obviamente a gente vai falar bastante sobre essa partida, porque é uma partida histórica, é uma partida com uma repercussão muito grande nos próximos anos de NFL, é a grande vitrine, é como eu brinquei ontem no Twitter. Para quem não me segue, fica aí a dica, @curteanthony, mas por favor, não me peçam para passar seu time na ESPN, tá bom? Pelo amor de Deus, que ontem, essa terça-feira eu passei muito estresse. Mas para quem não me segue, eu brinquei que a partida de ontem é como se fosse no filme da Disney, quando o protagonista começa a cantar e amadurece, tipo o Simba cantando Hakuna Matata, ou a Elsa cantando Let It Go. E aí eles amadurecem, né? Pá, Simba fica com aquela juba maravilhosa, etc. E o jogo de ontem foi isso para os ataques atuais na NFL. A gente, daqui 10 anos, vai se lembrar dessa partida muito provavelmente. Eu sei que parece algo imediatista, mas não é. Né? E eu não estou sozinho nessa. Tem inúmeros e inúmeros analistas americanos que dizem isso. E não é algo de ontem para hoje. É uma evolução que começou lá atrás, em 2000, no college, como eu vou falar aqui. Este podcast especial nada mais é do que a minha coluna, a 4 Descidas, que tem 2.000 palavras toda semana lá no Pro Football, tá sempre na capa do profootball.com.br, site do qual eu sou editor-chefe e redator. Só que eu sei que tem muita gente que não gosta muito de ler, né? Infelizmente no Brasil isso acontece. Normal, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sei que tem gente que prefere ver vídeo, eu sei que tem gente que prefere podcast, não tem problema nenhum, tá bom? Eu gosto muito de ler, sei que tem muita gente que gosta de ler, até por conta disso a gente voltou com a coluna, mas existe essa necessidade de alcançar o máximo possível de pessoas com esta coluna de ontem. Eu fiz um vídeo para tratar do assunto e eu estou fazendo um podcast que, na verdade, é um grande audiobook da coluna, né? Porque eu quero que o máximo de pessoas o possível entendam e percebam o paradigma que foi a partida de ontem. E, novamente, não é exagero, vocês vão ver ao longo deste podcast, /audiobook, etc., sei lá como que eu vou chamar isso aqui, como não é um exagero, tá bom? Então é isso, nessa quarta-feira o Dudu volta, a gente segue com a programação normal do podcast, um podcast na quarta, um podcast no final da quinta ou final na sexta, na quarta manhã, para recapitular a última rodada da NFL, semana 11, e aí também provavelmente quinta de manhã, ou enfim, na mesma quarta a gente pode acabar gravando, eu e o Dudu, o podcast de prévia da rodada, porque a gente tem 3 jogos no Thanksgiving. E vale lembrar, a gente também vai gravar podcasts de sócios. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso trabalho, assine o site, tá bom? profutbol.com.br/assine e vai ter promoção da Black Friday. Vale lembrar também, eu vou passar aqui logo menos. Dito tudo isso, vamos lá então, eu vou ler a coluna. Há muitos jogos históricos em temporada regular, muitos excelentes, com a evolução ofensiva da liga, cada vez mais. De toda forma, vivemos numa época de superlativos. A cada semana você vê textos ou discussões na internet comparando LeBron James a Michael Jordan. A geração nascida após 1995, que não viu Jordan ao vivo ou se viu tinha no máximo 8 anos, vira e mexe levanta esses pontos sobre LeBron contra Jordan. Superlativos vendem, listas, idem. O BuzzFeed virou um site gigante por conta disso. Eu reluto, mas eu sei que um dia eu teria que me render a isso em uma coluna nova criada no site, ou livro, ou seja como for. Bom, seja como for, né, como eu bem disse, o Bill Barnwell, da ESPN americana, já fez uma lista nessa semana com os melhores jogos da história da temporada regular. E adivinha? Rams e Chiefs de 2018 foi o primeiro lugar. Como o Barnwell bem apontou, a partida de ontem, segunda noite, terça de madrugada, enfim, chame como quiser, reuniu tudo o que precisava ser para ser épica. Alto número de pontos, a primeira da história da liga com pelo menos 2 equipes fazendo 50, os 2 times certos nos playoffs, mudanças de liderança no último quarto, margem de vitória inferior a 7 pontos, ou seja, uma posse, e por aí vai. Foram 4 mudanças de liderança no último quarto. 4. Quando você se recorda de uma partida assim, que no 2-minute warning parecia que não estava decidida de nenhuma hipótese. Da forma que foi na segunda-feira, eu não me recordo. Os números foram absurdos. Pat Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, teve 478 jardas e 6 touchdowns. Jared Goff, quarterback do Los Angeles Rams, teve 413 jardas e 4 touchdowns totais. Foram 14 combinados, aliás. Pequeno detalhe, mais que o Buffalo Bills teve o ano inteiro. Ainda vale lembrar, a partida nos Estados Unidos teve mais audiência que todos os jogos das finais da NBA, todos os jogos da World Series, todos os jogos da Stanley Cup, respectivamente. As finais da NBA, o próprio nome diz, a World Series, as finais da MLB, o beisebol, e as finais da NHL chama-se Stanley Cup, inclusive chama Stanley Cup Finals. O Monday Night Football é TV fechada nos Estados Unidos. As finais são TV aberta. É muito impressionante. Eu não vou fazer um recap do jogo, porque foi um tiroteio e touchdown para todo lado, vai ficar chato,
A gente vai além do óbvio, porque provavelmente você viu o jogo. A partir da segunda noite nada mais foi do que o sintoma final do que a NFL quer. Caso você tenha redes sociais, muito provavelmente em algum momento da temporada passada da NFL recebeu notícias como, abre aspas, Trump ou NFL por queda da audiência, fecha aspas, ou, abre aspas, protestos de jogador gera boicote de público e a audiência cai na NFL, fecha aspas. De fato, a audiência do ano passado foi menor nos Estados Unidos. Uma ressaca da aposentadoria do Peyton Manning, com Aaron Rodgers machucado, Tony Romo também tinha acabado de aposentar, o Dallas Cowboys estava mal, o New York Giants também caiu, o mercado consumidor grande. Foi complicado mesmo. Aliás, não foi só o Aaron. Ryan Tannehill, Sam Bradford, Carson Palmer, Carson Wentz, Deshaun Watson e Andrew Luck. Todos esses perderam jogos da temporada passada. O Andrew Luck sequer jogou. Como consequência óbvia, a audiência foi menor. A verdade é que a televisão como um todo está perdendo audiência, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, e não só a NFL. Há um fenômeno chamado de cord cutters, que em tradução livre significa cortadores de TV a cabo, que toma conta do mundo inteiro. Basicamente, cancelar a TV e ficar só com a internet. Netflix e Amazon Prime estão bombando. O fato é que a NFL teve perda de audiência e, mesmo assim, caiu menos do que o resto do entretenimento na TV americana. Se você for pegar as maiores audiências do horário nobre nos Estados Unidos no ano passado, todas elas praticamente são o Sunday Night Football. Então, caiu, mas o resto caiu mais. O que a NFL poderia fazer para solucionar isso? É bem simples, proteger os quarterbacks com faltas defensivas. A roughing the passer de, abre aspas, cair com um peso sobre o quarterback, fecha aspas, é o grande exemplo. Ela quer manter os titulares em campo, evitar que a gente tenha CJ Beathard em vez de Jimmy Garoppolo. Eu já falei isso sobre esse assunto bastante num vídeo. Enfim, permanece assim, né? Como a gente viu em Jaguars e Steelers, que teve uma falta que, pela regra, é falta, mas é um grande absurdo. E acabou tendo uma interceptação que voltou por conta do roughing the passer de cair sobre o quarterback. O Clay Matthews também teve alguns lances assim neste ano. Naquele Vikings e Packers rolou isso. Enfim, a conta é simples. Se você protege os titulares, maior nível técnico. Maior nível técnico dá maior pontos, maior quantidade de pontos. Tendo mais pontos, o público que ama ataques e jogos com placar estourado é mais atraído. Neste ano temos a maior média de pontos da história da NFL atual. Ou seja, a NFL desde 1970, que ela nasce com a fusão da American Football League com a National Football League antiga. São 48,4 pontos combinados por jogo, combinados pelas duas equipes. Rams com 35,4, Chiefs com 36,7 e Saints com 37,8 estariam, neste momento, entre as 10 melhores equipes em termos de pontos por jogo da história da NFL. Da história da NFL, uma liga que vai ter a 100ª temporada no ano que vem. É simplesmente inacreditável o ponto que chegamos. As defesas vão contra-atacar? Bom, tem alguns artigos que discutem sobre o assunto. Né? Na ESPN Americana, por exemplo, no site da ESPN Americana. A conclusão é que não, do jeito que o bonde tá, não tem como. Meu ponto é o seguinte, conforme eu já escrevi bastante no meu livro, o Manual do Futebol Americano, a única coisa que não dá para defender é o passe perfeito. Read option, wildcat, todos esses gimmicks possíveis, eles encontram resistência do coordenador defensivo com 1 ano, 2 anos que o cara passa a off-season inteira estudando. Só que, como o Drew Brees bem mostrou inúmeras vezes no domingo contra os Eagles, é praticamente impossível defender uma bola bem colocada e com antecipação. Não tem como. Aliás, tem. A saída é não deixar o passe acontecer, é cortar uma pela raiz. Como? Bom, Super Bowl 50 e Super Bowl 42 são dois grandes exemplos. MVPs das respectivas temporadas, Cam Newton e Tom Brady apanharam até não poder mais naqueles jogos. Se o quarterback é punido, o time é prejudicado. Logo, menos passes completos, interceptações e todo o resto. A fórmula é sabida. O Chicago Bears bem sabe dela e foi atrás do Khalil Mack a preço de ouro para combater o Aaron Rodgers. Na primeira rodada do draft de 2006, o Houston Texans fez a mesma coisa para combater o Peyton Manning. Mesmo tendo Vince Young e Matt Leinart à disposição, dois dos melhores quarterbacks daquela classe, que no final dos contos não vieram nada, né? O terceiro melhor quarterback daquela classe, Jack Cutler, não quero falar sobre ele, acabou tendo carreira melhor. Os Texans acabaram escolhendo o Mario Williams, defensive end, para disruptar o ataque dos Colts, em vez de escolher um quarterback, que precisavam em tese mais. O problema é que é cada vez mais difícil cortar esse mal pela raiz. Movimentações antes do snap, rotas que atravessam o campo por trás da linha, rotas criativas, duelos desfavoráveis às defesas, como por exemplo a linha Rob Gronkowski contra um cornerback baixo, o release mais rápido do Oeste, com Drew Brees lendo a defesa em segundos, tudo isso vem sendo maximizado pelos vingadores ofensivos, que é como eu estou chamando essa geração de técnicos ofensivos da NFL. Kyle Shanahan, Sean McVay, Andy Reid, Matt Nagy, Sean Payton e muitos outros estão usando esses recursos para maximizar a produção ofensiva. Aí você me pergunta qual que é o legado de tudo isso. Tudo culminou para o que você viu na segunda noite no Monday Night Football. Foi uma longa evolução que aconteceu pouco a pouco. O college football não é categoria de base da NFL, mas ele serve a esta como tal. Os quarterbacks estão jogando em spread no college porque é o sistema que tem melhor custo-benefício na montagem dos elencos. Não custa tanto para montar, em especial linha ofensiva, e resulta em muitos pontos. Assim, natural que as tendências desenvolvidas nele sejam incorporadas pelos jogadores de maneira como uma tatuagem se incorpora permanentemente à pele.
Isso é, a menos que você seja Kelly Key e faça uma tatuagem do latino, que aí você vai ter que tirar a tatuagem depois a laser. Mas, bem, voltando. A Spread Offense nasceu da necessidade. São mais de 100 universidades na primeira divisão do college. Não tem draft como na NFL. Todas elas competem pelos mesmos jogadores de ensino médio. Elas dão bolsa de estudo, o cara pode escolher para onde ele vai. Assim como se fosse free agents. Assim, elas precisam dar um jeito, caso não tenham bala na agulha, para atrair os melhores jogadores colegiais. No início da década passada, os treinadores de college descobriram, entre aspas, que você pode espalhar os recebedores pelo campo para dar dificuldade às defesas. Se você fizer isso, pode suplementar o fato que seu quarterback não passa bem em profundidade ou que sua linha ofensiva não tem os melhores talentos para ficar segurando o bloqueio por muito tempo. A spread se espalhou pelo college football e teve uns times de Flórida, do Urban Meyer, Tim Tebow e amigos, seus grandes poentes. Dali a coisa começou a evoluir até chegar naturalmente à NFL. O New England Patriots de 2007, com temporada regular invicta e com o Tom Brady passando para 50 touchdowns, foi o primeiro time da história da NFL a usar mais formação shotgun, aquela que o quarterback está longe do center e, portanto, mais longe da linha defensiva, do que under center, com o quarterback colado no center. 10 anos depois, praticamente todos os times usam mais shotgun do que under center, 28 dos 32, para ser mais específico. Há equipes como o Kansas City Chiefs que usam shotgun em 79% dos snaps ofensivos. Isso sem deixar de correr. 68% das corridas dos Chiefs saem de shotgun. O legado principal é que os técnicos não poderão ser mais preguiçosos. Ontem foi a grande vitrine do que dá certo. A exemplo do primeiro grande espetáculo de spread offense no college, como bem lembrado num texto do The Ringer, Northwestern contra Michigan em 2000. O Mike McCarthy, o Joe Gruden, etc., extensamente criticados por mim já há algum tempo, o McCarthy em específico não tem mais como se apoiar só no talento do Aaron Rodgers, né, que é tão empacado pela falta de criatividade ofensiva do McCarthy, com aquele amontoado de rota slant, e, enfim, tudo igual, terceira para 2, o cara chama um monte de rota vertical. O segundo legado é que as defesas, como sempre fazem, terão que se adaptar. Não é de hoje que não existe mais esse negócio de 4-3, 3-4, esqueça isso aí, tá? Mais de 60% dos snaps são realizados em formação níquel, com 5 jogadores de secundária em vez de 4, como acontece no 4-3 e no 3-4, para defender o passe. O Davis Chiodini, que eu não sei falar o nome do Davis, acho que é Chiodini, sei lá como fala, acho que é Chiodini, que já foi muitas vezes campeão do futebol americano brasileiro aqui, lá em Santa Catarina, e é nosso setorista tático no site, ele fez um texto sobre o assunto. Dá uma olhada depois, dá um search lá na barra de busca sobre isso do níquel. E quando eu digo que as defesas vão ter que se adaptar, é meio com que, né, já vinha acontecendo, né? Já vinha acontecendo. 2 exemplos recentes, o Atlanta Falcons e o Dallas Cowboys. Deion Jones e Leighton Van Der Esch são os protótipos de linebackers da NFL atual. O Luke Kuechly é o pioneiro. Até porque os linebackers, né, como o meu querido Eduardo Miceli, amanhã ele vai falar essa frase, abre aspas, até porque os linebackers hoje precisam corresponder às ameaças do jogo aéreo que são Kamara, Gordon, Hunt, Gurley e amigos. Se o linebacker não tiver capacidade de defender o passe e não tiver atleticismo, não vai ter espaço na NFL atual. O Davis bem me falou, é um caminho sem volta. Como você usa no huddle por conta do spread, que ao contrário do que se pensa, o esquema é mais simples, a velocidade se torna fundamental em todas as fases do campo. Eu disse que mais de 60% dos snaps são em níquel, né? Isso acontece porque a defesa opera de maneira a ser um espelho do ataque. Afinal, seu objetivo é neutralizar a unidade ofensiva e, para tanto, precisa espelhar a mesma. O Los Angeles Rams, segundo o Sharp Football, teve 7 jogadas neste ano que não tiveram a seguinte formação: um running back, um tight end e 3 wide receivers. 7. Apenas 7. O Davis bem me falou sobre o assunto. Abre aspas. Entrega a bola na mão dos seus melhores jogadores para que eles façam a mágica, não importa como. Você não precisa correr em 50% das vezes se tiver 3 grandes wide receivers. Adivinha quem tem 3 grandes wide receivers, considerando o Cooper Kupp saudável? Rams e Chiefs. Esse é o terceiro legado do jogo de ontem. O quarto legado é o draft de 2019. O topo dele será todo recheado de peças defensivas, capazes de disruptar ataques. Só assim eles podem ser parados, afinal, porque, como eu falei, o passo perfeito não tem como. E como você bem viu, o Aaron Donald teve um impacto muito grande no jogo ontem. Nick Bosa de Ohio State, Ed Oliver de Houston e a linha defensiva inteira de Clemson são os elementos capazes de fazer isso que vão ter valor alto daqui para frente e vão ter valor alto no draft do ano que vem. Jogadores como Donald, capazes de quebrar o pocket pelo meio da linha, e que são raros, terão valor ainda maior. Um bom exemplo é o Quinnen Williams, de Alabama. É um caminho sem volta. Do mesmo exemplo, do mesmo jeito que os passes rápidos de Dan Marino mostraram ao mundo como anular a defesa do Chicago Bears de 85, o jogo de ontem é a grande vitrine da NFL futura. As defesas naturalmente vão ter que se adaptar e a gente não vai ver a farra ofensiva que a gente viu ontem, não com tanto ponto. Mas os ataques, daqui 10 anos me cobram. Eles serão moldados de acordo com o Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams de 2018. Eu sei que esse podcast extra, esse áudio, essa minha coluna está carregada de noções táticas que vão além de tackle, Hail Mary e Aaron Rodgers passando a bola pro alto.
Então, para melhor digestão, eu sugiro a leitura de vários artigos que publicamos lá no Pro Football, é só você procurar pela coluna Blackboard, e ainda todos os conceitos necessários para o bom entendimento tático da NFL estão no meu livro, Manual do Futebol Americano, que você compra em actionshop.com/profootball, e com o cupom podcast você tem desconto nele. Tá bom? Então é isso, fizemos todo o estrago que podíamos, espero que vocês tenham gostado desse episódio extra, novamente sozinho, mas amanhã, quarta-feira, o Dudu tá de volta. Foram 15 minutos aí da leitura do texto que eu fiz na terça-feira, é um texto que eu quero que o máximo de pessoas escutem, no caso aqui, e que leiam também no site, ou que vejam o vídeo, tô lá no YouTube, em youtube.com/curte1991, tá bom? Ou em bit.ly/mais NFL, certo? Passei muitos links, tá um negócio meio doido aqui. Beijo carinhoso para todos vocês. Se eu puder pedir um favor, eu nunca peço isso, porque eu não gosto de ficar pedindo, mas mandem esse podcast para os seus amigos, mandem esse texto para os seus amigos, porque ele é muito importante, tá? Beijo carinhoso e até a próxima.